Começamos o programa de hoje com um destaque da nossa capital federal. Bom dia, Berenice. Bom dia. Foi publicado no Diário Oficial da União um decreto presidencial que qualifica empreendimentos rodoviários, portuários e aeroportuários para o Programa de Parcerias de Investimentos PPI. A medida se aplica a 24 aeroportos. Caberá ao Ministério da Infraestrutura fazer os estudos de modelagem. O decreto qualifica também trechos das BRs 414, 080, 101, 116, 465, 493, 040 e 495, em Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo. Inclui também no Programa Nacional de Desestatização trechos das BRs 163 em Mato Grosso, 230 no Pará e 040 no Rio de Janeiro. Já no setor portuário, os empreendimentos qualificados no âmbito do PPI são os terminais no Porto de Pelotas, Vila do Conde no Pará, Porto do Maceió, Porto de Suape, em Pernambuco, e no Porto de Santos. De Brasília, Berenice Leite. Acompanhe agora a análise da Scott Consultoria para o mercado do boi gordo com Rafael Ribeiro. Começa aqui destacando então o preço em São Paulo da arroba do boi gordo, da vaca e da novilha estáveis, os preços estáveis nesta terça-feira na comparação com o levantamento feito no início da semana, segunda-feira. Para as indústrias frigoríficas, o cenário é de dificuldade de encontrar os animais para poder avançar com as programações de abate, com as escalas de abate, reflexo aí da oferta curta de boiadas terminadas, né? Mas, por outro lado, a demanda por carne bovina tem se mostrado também bastante fraca, patinando aí nesses primeiros meses de 2020, pensando aqui no mercado interno, né? Então, apesar da oferta curta, a gente tem também um cenário de dificuldade no escoamento, fazendo com que o mercado em São Paulo ande de lado aí nos últimos dias, né? Segundo o levantamento da Scott Consultoria, no caso do boi gordo, que atende o mercado interno, a referência está em R$300 por arroba, considerando aí o preço bruto e à vista, e para vaca e novilha, as referências estão em R$280 por arroba e R$290 por arroba, respectivamente, nas mesmas condições, né? Além desse cenário de dificuldade de escoamento aqui no mercado interno, a gente viu agora em fevereiro volumes menores também embarcados de carne bovina na comparação anual, né? Então, o Brasil exportou 71,3 mil toneladas de carne bovina in natura em fevereiro até a terceira semana. A média diária embarcada foi de 5,48 mil toneladas. Esse volume aí aumentou em relação ao acumulado até a segunda semana de fevereiro, né, que foi de 4,49 mil toneladas embarcadas por dia, mas a média está 10,7% menor em relação à média registrada em fevereiro do ano passado, né? Então, como eu falei, as exportações de carne bovina em um ritmo mais lento também colaboram com esse cenário de mercado mais fraco do boi gordo aqui no país. E vamos agora para a cotação do boi gordo com a apuração da Scott Consultoria. São preços para uma boiada comum, à vista, livres de fundo rural. Começamos pela região sudeste, preços mínimos. Sudeste, então, com alta de R$1 em Belo Horizonte, quedas de R$1 no Triângulo Mineiro, norte de Minas e também no Espírito Santo. Vamos agora para a região sul, queda de R$2 no Paraná. A primeira parte das telas agora do Centro-Oeste, vamos lá, alta de R$1 em Dourados. Agora a segunda tela, Centro-Oeste, parte 2, temos alta de R$1 no norte de Mato Grosso e queda de R$1 no sudoeste do estado. Vamos agora para a região Nordeste. Temos alta então de R$2 no oeste da Bahia e alta também de R$3 no Maranhão. Próxima tela é a região norte, com alta de R$2 em Rondônia, queda de R$1 no norte do Tocantins também. Vamos agora ver como fechou a cotação do bezerro Nelore ontem, com a apuração pela Scott Consultoria.
Uma praga de hábito subterrâneo e, consequentemente, de difícil controle que ataca as plantas alimentando-se da seiva das raízes. Nos últimos anos, vem crescendo nas áreas arenosas de Mato Grosso e principalmente nas pastagens. Trata-se do percevejo castanho da raiz. Nosso correspondente de Mato Grosso, Valdir Pacheco, traz mais informações. Olá! Uma praga que vem tirando o sono dos produtores de Mato Grosso é o percevejo castanho da raiz, que tem sido bastante agressivo nos últimos anos. Essa praga ataca o sistema radicular de diversas culturas como soja, milho, sorgo, café, arroz e principalmente a pastagem, por ser perene. Quem vai nos falar como enfrentar as dificuldades para o controle e os melhores manejos que estão em estudo como forma de combater esta praga no campo é o nosso convidado de hoje, o zootecnista Arlindo Vilela. Olá, Arlindo, seja muito bem-vindo aqui no canal do Boi. Obrigado por estar aqui. Infelizmente, falar de um assunto que não é nada, vamos falar, interessante para nós nesse momento, né? Arlindo, esta praga começou a se manifestar no sul do estado de Mato Grosso e hoje quais são as principais regiões que ela está presente? Ela ataca as plantas pelas raízes, né? Ela ataca quase todas as plantas que nós sabemos, tá? Eu não sou pesquisador, eu não sou um estudioso do assunto. O que eu faço da minha parte eu estou ajudando as instituições de pesquisa aí a iniciar um trabalho em cima dele, né? Para conhecer melhor essa praga, a dinâmica dela. O percevejo, que a gente pode ver o percevejo castanho, ele tá no cerrado, principalmente nas áreas arenosas. Então a gente tem notícias dele do interior de São Paulo, todo o Mato Grosso do Sul, principalmente o norte do Mato Grosso do Sul, muito atacado, Triângulo Mineiro, passa por Goiás, passa por uma parte de Minas, pega Tocantins, pega parte da Bahia e pega o Mato Grosso, dessa parte toda de cerrado do Mato Grosso. Pega aqui do sul, ele contorna o Pantanal ali, sobe, pega toda essa região do Sapezal, pega toda a região de Campo Novo, pega esse meião, passa por Nova Mutum, as regiões de Areia ali, Lucas, até no sul aí de alguns pontos aí de Sinop, e vai até o Vale do Araguaia também, pega uma parte do Xingu. Então é uma praga hoje que ela é conhecida já vamos falar, 30, 40 anos já foi identificada, tá? Há uns 15 anos ela teve um ataque muito severo em várias regiões, foi um foco na região ali de Dom Aquino, Campo Verde, vamos falar assim, destruiu quase muitas fazendas ali, e aí ela deu uma diminuída. E agora, nesses 2 anos que a gente tem uma situação mais, vamos falar assim, com pior chuva, com veranicos bem extremos, ela voltou com grande população, tá? E tem feito um estrago muito grande, principalmente nessas áreas dessas fazendas, já são fazendas que já vêm sofrendo por ter um tipo de solo pior, por ter uma condição pior de manejo, que são aquelas fazendas em áreas arenosas. Arlindo, uma tecnologia que vem crescendo muito no Mato Grosso, que é a integração lavoura e pecuária, que possibilita a produção o ano inteiro. Isso aí não criaria uma ambiência para essa praga se proliferar cada vez mais, a chamada Ponte Verde? Que está crescendo muito, mas começa a virar um monossistema, né? É um monossistema e isso tem, vamos falar, para algumas pragas, como é o caso do percevejo, nós ainda não conhecemos a dinâmica dele, mas isso é alguma coisa que os pesquisadores estão comentando agora, que por ter, vamos falar assim, vida, totalmente, ter alimento o tempo todo para algumas pragas, a gente tem aumentado talvez a população deles. Isso ainda não é uma situação definitiva, mas é algo que a gente tem considerado bastante nisso aí. Isso quer dizer então, Arlindo, que ela fica no subterrâneo, fica lá até 2 metros de profundidade. Na época da seca e na chuva ela sobe e vem até 50 centímetros ali atacando o sistema radicular. Fica difícil o controle, então, nessas condições. Valdir, a princípio é assim, tá? A princípio é isso mesmo que ocorre, mas nós não conhecemos a dinâmica dele totalmente. É impressionante como ele muda de uma semana para outra o comportamento e ele é muito difícil porque os pesquisadores tentaram levar ele para as casas vamos falar assim, para manipulá-los,
e caso de vegetação, colocar ele numa situação, e ele mudou totalmente o comportamento dele. E lá na parte de campo, a gente tem encontrado situações assim dinâmicas que nós ainda não conseguimos entender. Nós estamos fazendo 3 grandes testes, nós chamamos de farm test, tá? Inclusive com acompanhamento da Embrapa, aí de Sinop, e para poder entender um pouco mais a dinâmica, para poder repassar as instituições de pesquisa para ver que lado que elas vão, porque a pesquisa está muito incipiente nesse caso. Então nós montamos 3 monitoramentos para a gente tentar conhecer um pouquinho mais a dinâmica e o que poderia ser impactante para ele. Ok, Arlindo, mais uma vez, obrigado aí pela sua participação, uma pena que o nosso tempo é curto. Rodrigo, o maior prazer aí, estamos à disposição. Tendo mais novidades aqui, a gente vai ter o maior prazer de estar passando isso aí, tá? Ok, obrigado. Acabei de conversar com o zootecnista Arlindo Vilela, de Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Vamos mudar de assunto agora? Vamos falar sobre equinos. Você vai saber sobre uma doença que pode causar problemas estéticos, queda de rendimento do animal e prejuízos financeiros. É a abronemose cutânea. Veja na reportagem de Gustavo D'Angelo. A abronemose cutânea, também conhecida como feridas de verão, é uma doença parasitária que acomete os equinos, principalmente nos meses mais quentes do ano. A enfermidade pode causar sérios problemas estéticos nos animais, como explica este médico veterinário. A abronemose cutânea é uma ferida que acontece nos equinos, geralmente em canto do olho, canto de boca ou qualquer outra junção mucocutânea, pele e mucosa, né? E ela causa uma ferida granulomatosa de aparência ulcerativa, né? Uma aparência um aspecto bem feio, que pode gerar problema mais para frente. O causador da doença é um verme presente no estômago dos animais. E as moscas desempenham um papel fundamental para a contaminação dos equinos. O abronema é um verme intestinal do estômago, é um verme gástrico no equino. E aí acaba, por falta de vermifugação, ele acaba saindo nas fezes. As moscas presentes no ambiente, elas sentam nessas fezes e ela acaba levando ovos desse verme para essa junção mucocutânea. Ela tende a crescer sem um controle, se não for feito o tratamento correto, e tende a tomar outras estruturas adjacentes ao lugar que ela se encontra. Outro impacto importante causado pela doença está associado à comercialização dos animais. Os equinos afetados pela abronemose têm seu valor comercial reduzido por conta das grandes feridas presentes em partes do corpo. Então, alguns animais não são comercializados por conta dessas feridas, dessa aparência mais feia, e alguns outros animais têm esse problema de comercialização porque ele já teve, não foi tratado corretamente, a ferida fechou e ela voltou a ulcerar, ela voltou a aparecer após algum tempo que esse animal estava em outra propriedade e aí acaba gerando esses retornos de venda. Segundo o veterinário, o número de casos de abronemose tem aumentado. Isso está ligado diretamente a falhas no manejo de vermifugação, de limpeza e no controle de moscas. Ele alerta para o tratamento correto. De alguns anos para cá, a abronemose cutânea tem aparecido com mais frequência e o grande problema que a gente está tendo é o tratamento, que às vezes não é reconhecido corretamente, não é feito o tratamento correto. Então, quando a gente pega o animal para começar o tratamento mais focado na abronemose, aí já tem algumas outras complicações que tem que ser tratado também. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. O setor agro brasileiro vem colhendo bons frutos nesse ano que está só começando. Por exemplo, a repórter Rosa Cabral nos atualiza sobre o crescimento de mais de 50% nas exportações de produtos lácteos. Acompanhe. As informações do relatório de comércio exterior diz que o volume acumulado em 2020 de exportação queijos e coalhadas no Brasil cresceu mais de 20%, totalizando 4.000 toneladas. Seguiram rumo às fronteiras das exportações produtos como creme de leite, leite e outros laticínios que registram aumento de 26
11,6%. Nessa somatória, 26 mil toneladas. Os países que mais importam produtos lácteos são os Estados Unidos, a Venezuela, Chile, o Paraguai, as Filipinas e Emirados Árabes Unidos. Juntos, esses países receberam 56,7% do total de leite, creme de leite e laticínios, com exceção da manteiga e do queijo. A colheita de soja no Brasil já começou na maioria dos estados brasileiros. Segundo projeções da Conab, a safra 2021 no Brasil deve atingir um novo recorde. Eu apurei alguns dados e vocês vão ver agora. Segundo informações da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, a produção brasileira na safra 2021 deverá atingir um novo recorde e chegar a 133,8 milhões de toneladas. A produtividade média no país está estimada em 58 sacas por hectare. Se confirmado, o volume será cerca de 8% superior ao produzido na safra 19/20. Com relação ao número de área plantada, o crescimento será de 2%. A área semeada no país está estimada em 38 milhões de hectares. Entre os estados brasileiros que mais produzem, o Mato Grosso segue em primeiro lugar, com área plantada estimada em 10 milhões de hectares. A produtividade média está em cerca de 57 sacas por hectare e a projeção é de 35 milhões de toneladas. Até o momento foram colhidos pouco mais de 13% da safra, que já está 67% comercializada. No Paraná, a safra 2021 de soja está com uma área plantada de 5,57 milhões de hectares. A produtividade é a maior entre os estados pesquisados, 65 sacas por hectare, para uma projeção de 20 milhões de toneladas. Até o momento foram colhidos 3%, ou seja, 173 mil hectares. A expectativa é que a colheita, que se encontra atrasada no estado, possa ganhar um ritmo mais intenso nas próximas semanas. O Rio Grande do Sul é outro estado que também produz muita soja. Por lá, 6,7 milhões de hectares de áreas plantadas, 52 sacas por hectare de produtividade, com uma projeção acima de 18 milhões de toneladas. O estado ainda não iniciou o período de colheita e também não informou o quanto da safra já foi comercializado. Já no estado de Goiás, a projeção de área plantada é acima de 3 milhões de hectares. A produtividade está estimada em 60 sacas por hectare e o estado deve colher 14 milhões de toneladas. Até o momento também foram colhidos 10% da área total. A colheita está atrasada em cerca de 15 dias em relação à média histórica. E o último estado pesquisado, Mato Grosso do Sul, com uma área de 3,64 milhões de hectares. A produtividade no estado é estimada em 53 sacas por hectare, com uma projeção de colheita de 11 milhões de toneladas. Até o momento, cerca de 1% foi colhida e a comercialização no estado já atingiu a marca de 60,82%. Chegou a hora do nosso intervalo comercial, mas antes eu quero dizer para você que está nos acompanhando, participe junto com a gente do Bom Dia Produtor, envie suas dúvidas e sugestões no nosso WhatsApp. O telefone é esse que está na sua tela, 67998631001. No próximo bloco vamos falar sobre o clima que tem afetado o agronegócio nos Estados Unidos. Fique agora com a previsão do tempo para a região Centro-Oeste. Sete horas e 25 minutos e olha só, as baixas temperaturas têm afetado o agronegócio nos Estados Unidos. Recesso nos frigoríficos e atraso no escoamento dos grãos têm preocupado os produtores e o clima tem se tornado cada vez mais um assunto para planejamento. Saiba mais na análise de João Pedro Cuti Dias. As imagens que nós estamos vendo na televisão, em outros meios de comunicação, da situação do frio no hemisfério norte, mas especialmente nos Estados Unidos, são preocupantes. E muita gente, muito político demagogo, aproveita para falar que cadê o aquecimento global?
a mudança climática, ela quer dizer o seguinte: os fenômenos climáticos vão se amplificar. Nós vamos ter calorões como nós tivemos agora, estamos tendo no Brasil em várias regiões, de a temperatura 42, 44, sensação térmica próxima de 48 graus Celsius, e também frios cada vez mais rigorosos, como está acontecendo nos Estados Unidos nesse momento. Nós estamos já na reta final do inverno deles, março praticamente, e você vê uma situação extremamente difícil, e isso afeta a agropecuária americana. Muitos frigoríficos estão parando de operar por questão de dificuldade dos funcionários chegarem até os frigoríficos, questão de falta de gás natural para aquecimento, já que há uma demanda tão intensa de gás natural para aquecimento, que é uma das principais fontes de energia nos Estados Unidos nesse momento, que é falta de energia elétrica. Você vê, quando você vai para o campo, você vê uma situação difícil, os criadores, especialmente, né, nesse momento que tem vacas parindo, a situação dos bezerros, a situação enfim, uma série de problemas que afetam a agropecuária americana. Quando você olha o transporte de grãos, deslocamento de insumos, tudo isso fica extremamente prejudicado com um frio tão intenso como está ocorrendo agora. Então, o governo americano, esse novo governo, que tem o pessoal que tem os pés no chão, tem aquela maluquice do Trump, está preocupado realmente com a questão de mudança climática. Eles vão voltar ao Acordo de Paris, hoje vai haver um movimento cada vez mais intenso dos países poluidores, e aí dá para citar a China, que é a campeã no lançamento de gases de efeito estufa na atmosfera, no sentido de mudar a matriz energética para tentar minimizar o mundo. Não sei se até que ponto o mundo conseguiria aumentar 2, 3 graus Celsius a temperatura média do planeta, porque isso ia amplificar os fenômenos climáticos, aumentar as chuvas, aumentar a seca, o calor muito intenso, frio muito intenso, ou seja, iria prejudicar de forma extremamente séria todo o setor produtivo, toda a sociedade mundial vai sofrer com essa mudança climática. Com o retorno dos Estados Unidos, que é o xerife mundial, a grande potência mundial, você pode ter certeza que daqui para frente, novamente, o Brasil vai ser chamado a cumprir seus compromissos que ele assumiu de forma espontânea no Acordo de Paris. Para o Brasil, isso não quer dizer que isso vai prejudicar a nossa soberania. Ao contrário, são coisas extremamente importantes para nós brasileiros. A questão de recuperação de área degradada, quem que vai questionar a recuperação de áreas degradadas como um fator que afeta a nossa soberania? Ao contrário, isso fortalece a nossa soberania. A recuperação de vegetação nas áreas de preservação permanente, morros, beiras de rio, tudo isso é extremamente importante, os corredores biológicos, tudo isso é extremamente importante. Aumentar a integração de uso de agricultura com pecuária, com floresta, isso é uma tecnologia extremamente importante para o produtor, para o país, para a imagem brasileira lá fora. Ou seja, combater desmatamento ilegal, isso é uma questão legal, não é nem questão de saber, vamos fazer ou não vamos fazer, tem que fazer. Nós temos que combater mesmo esse pessoal que desmata ilegalmente para pegar, tirar madeira, vender a madeira, depois tocar fogo e vender a área. Isso é errado, não podemos de maneira nenhuma aceitar. Então, os compromissos do Brasil são compromissos para nós brasileiros e mostrarmos ao mundo a importância da agropecuária no Brasil e o papel que o senhor e a senhora têm, que são extremamente conscientes do problema e que querem ser partícipes de uma solução. O Brasil produziu mais de 800 mil toneladas de peixe em 2020, um acréscimo de 6% na comparação com o ano anterior e o melhor resultado desde 2014. As perspectivas do setor são de que em 3 anos este volume ultrapasse 1 milhão de toneladas e em 10 anos passe de 3 milhões de toneladas. Mas isso depende da liberação de novas áreas dedicadas à atividade e de investimentos, é claro. O primeiro passo foi dado no ano passado. Veja mais detalhes na entrevista realizada pela jornalista Sara Kirchhoff com Francisco Medeiros, presidente da Associação Brasileira de Piscicultura. Isso mesmo, para conversar com a gente pela internet, o presidente da Peixes Brasil, Francisco Medeiros, que vai falar sobre o lançamento, então, do anuário, que trouxe números mais positivos em relação à piscicultura brasileira. Francisco,
Te dou a palavra e seja bem-vindo ao Canal do Boi. Eu que agradeço o convite. Para nós é muito importante esse momento que a gente vive quando faz uma análise do ano anterior e principalmente um ano que foi duro para o setor, mas que trouxe resultados positivos. Isso que é importante e traz um pouco mais de coragem e ânimo para que 2021 tragamos resultados melhores ainda. Beleza. E em relação à produção, foram mais de 800 mil toneladas de peixe, é isso? Exatamente. Mais precisamente 802.900 toneladas, um crescimento de aproximadamente 6% em relação a 2019, quando a gente soma peixes nativos e tilápia, né? Que a tilápia crescendo 2 dígitos, tem feito isso nos últimos anos e com uma tendência de continuar dessa forma. Os peixes nativos tiveram uma queda de 3,2%, já era esperado, mas também há uma expectativa de que esse ano eles recuperem um pouco das perdas. Falando então de expectativa, né? Que sempre quando a gente fala de piscicultura, né, mostrando os avanços, principalmente, que é muito bom, nós sabemos que existe um espaço para crescer muito ainda, né, no setor aqui no Brasil. Quais que são as perspectivas de vocês para os próximos anos? Olha, o ano passado, o ano de 2020, a gente deu uns maiores avanços para esse crescimento de maneira significativa. Nós produzimos em 2020 aproximadamente 803 mil toneladas de peixe, mas lembrando que somente no Ministério da Agricultura existem solicitações de produtores e empresas nacionais para a produção de aproximadamente mais 2 milhões, que estavam emperrados em função da legislação de cessão de águas da União, que são o Lago das Hidrelétricas para a produção. O ano passado, juntamente com o governo, nós conseguimos aprovar uma lei que desburocratizou o processo de licitação de áreas aquícolas e, no final do ano, um decreto desburocratizando também o trâmite processual. Então, a gente deve ter nos próximos anos, já começando no ano 2021, uma maior celeridade na liberação dessas áreas e que somente os lagos de hidrelétrica, cuja capacidade de suporte estão estimada pela ANA, pela Agência Nacional de Águas, são mais de 3 milhões de toneladas. Então, nós vamos entrar numa curva de crescimento agora bastante significativa nos próximos 10 anos, decorrente dessa ação, que foi uma ação do setor produtivo, Peixe BR, junto ao governo federal, com, eu sempre bem, tirando uma âncora que tinha, uma âncora de burocracia que estava no pé do empresário brasileiro. E aí a gente está falando de uma produção de quanto e em quanto tempo? Claro que a gente está falando de perspectiva, claro. Exato, mesmo porque você não tem como incrementar muito a produção, haja vista que se nós aumentamos a produção de peixe, tem que ocorrer um aumento do parque industrial, de fábrica de ração, de frigorífico, de equipamento, de insumo, ou seja, todo mundo tem que fazer o investimento. É um trabalho sincronizado, mas eu acredito que nós temos condições sim de crescer acima de 15% ao ano nos próximos anos, com a indústria acompanhando esse aporte de recurso e melhorando a produção, trazendo os produtos de melhor qualidade em volumes maiores. Francisco, você falou dela rapidamente, mas a tilápia continua sendo o carro-chefe, certo? Esse ano, 2020, ela rompeu a barreira de 60%. Ou seja, de tudo que se cultiva no Brasil, 60% é tilápia. E essa curva deve continuar crescendo, porque mesmo com a reação dos peixes nativos, essa reação não é significativa para reduzir a velocidade de crescimento da tilápia. Então, nos próximos anos, e que a gente consegue enxergar mais rapidamente nos próximos 5 anos, a tilápia deve, a cada ano, abocanhar uma participação maior do quantidade de peixe de cultivo que se fabrica no Brasil. Os peixes nativos ainda têm muito o que fazer, tem muito o que crescer, é um produto excepcional, mas que tem mais dever de casa para cumprir nesse momento. Vai retomar, não é de imediato, vai retomar a sua representação, mas ainda vai demorar um pouco. Tá certo, Francisco. Mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui conosco. Bom, nós que agradecemos, estamos hoje muito felizes com os dados relativos à produção do ano passado. A pandemia, apesar de ter afetado muita gente, não afetou de forma significativa o setor, e os consumidores podem ter certeza que vamos continuar oferecendo um produto de boa qualidade no seu prato, e para as empresas do setor,
vão continuar investindo, vão continuar crescendo, porque é período de pé no acelerador. Muito obrigado. Muito bom, obrigada a você. Esse foi então Francisco Medeiros, presidente da Peixe BR. De São Paulo, Sara Kirchhoff. E para você que precisa de um touro de alta qualidade genética, chegou a hora do Cemex Destaca. Confira a apresentação do touro Rombros. Acompanhe. Cemex Destaca, Chapecó Rombros 4937. Rombros é um reprodutor de tamanho moderado, com extrema musculatura e beleza racial. Indicado para os mais diversos sistemas de produção de carne. Touro de alto desempenho. É top 2% para peso a desmama e top 2% para peso ao ano. Sua DEF para peso de carcaça situa Rombros entre os 10% melhores da raça para produzir peso e acabamento. Está entre os melhores touros para valor desmama, produzindo bezerros pesados, padronizados e com excelente conformação de carcaça. Baixe o app Cemex Brasil nas principais lojas de aplicativos e confira mais informações sobre essa máquina da raça Angus. Você que não conhece vai conhecer agora as instalações da usina São Fernando, que fica em Dourados, no Mato Grosso do Sul. A indústria, com capacidade de 4 milhões de toneladas, está à disposição dos investidores no leilão Massa Falida. Acompanhe a reportagem de Kylie Rodrigues. Parte dos bens arrecadados no processo de falência do Grupo São Fernando serão levados à venda pública nas próximas semanas. Um desses bens é a usina São Fernando Açúcar e Álcool, que começou a operar em 2009, com capacidade de 4 milhões na safra e que atualmente encontra-se em pleno funcionamento. Os interessados em participar da concorrência deverão enviar ao cartório da 5ª Vara Civil de Dourados, Mato Grosso do Sul, proposta por escrito, em envelope lacrado. As propostas serão recebidas até o dia 26 de fevereiro de 2021, conforme edital de intimação para alienação de bens, sendo considerada vencedora a melhor proposta. Para mais informações, entre em contato através do telefone 67 3390 3000 ou pelo e-mail vcp@vcppericia.com.br. Atenção, as propostas para a aquisição da usina São Fernando precisam ser protocoladas no cartório de Dourados até sexta-feira agora, dia 26. As propostas devem ser enviadas pelo correio por escrito e em envelope lacrado, via SEDEX, ou apresentadas diretamente ao cartório da 5ª Vara Civil da Comarca de Dourados, que fica na Avenida Presidente Vargas, número 210, Jardim América. O CEP de lá é o 79807-030. Caso a proposta encaminhada via SEDEX não seja recebida pelo cartório até a hora marcada para a abertura das propostas, ela será desconsiderada. A proposta deverá conter o valor presente líquido, utilizando a taxa de longo prazo do BNDES como índice de desconto para cálculo, a quantidade de parcelas, eventual prazo de carência, discriminação das garantias, demonstração de capacidade financeira e demonstração de know-how para gerir tal ramo de atividade. As propostas para pagamento à vista dispensam as exigências anteriores. Não serão aceitas propostas com o VPL inferior ao valor mínimo de mercado, ou seja, de 200 milhões de reais. Olha só, a ferrugem asiática da soja é uma doença fungicida que foi diagnosticada pela primeira vez no Brasil em 2001. Devido à facilidade de disseminação do fungo pelo vento, a doença já ocorre em praticamente todas as regiões produtoras de soja no país. O nível de dano que a doença pode ocasionar depende do momento em que ela incide na cultura e das condições climáticas favoráveis à sua multiplicação. Veja mais detalhes na reportagem de Mauro Andrade. A ferrugem asiática é uma doença que causa preocupação aos produtores de soja do país pelos danos que causam na lavoura. Como manejo preventivo, os técnicos recomendam o vazio sanitário para reduzir a quantidade de patógenos no ambiente e o plantio de variedades precoces, conforme nos explica Cláudia Godoy, ela é pesquisadora da Embrapa Soja.
Nessa safra, o site do consórcio antiferrugem já reportou 225 casos de ferrugem asiática. Os primeiros casos foram relatados a partir de dezembro, sendo somente 4% dos casos, e a maioria foi agora no mês de fevereiro, sendo 70% das ocorrências. E o importante relatar é que essas ocorrências elas vêm ocorrendo a partir do estágio de enchimento de grãos. Então, 80% dos casos relatados no site foram a partir do estágio de R5, que é a fase de enchimento de grãos, mostrando novamente um escape da doença da ferrugem asiática. Isso já ocorreu nas outras safras, vem ocorrendo nas últimas 5 safras, como a gente pode acompanhar no site do consórcio, o que é bastante importante para o produtor, mostrando que as estratégias de manejo da doença vêm funcionando, que é o vazio sanitário e a adoção de cultivares precoces. Isso mostra novamente que o conjunto de estratégias adotadas funcionam e essa doença ela não vem causando então prejuízos para o produtor. Eu perguntei ainda à doutora Cláudia como estão os relatos da doença a nível nacional. Alguns estados eles apresentam maior número de relatos dentro do site do consórcio em função muito da malha da distribuição de municípios e também dos relatos. Então, o Paraná ele tem o maior número de relatos, pelo maior número de municípios, o site ele tenta se concentrar principalmente nos primeiros relatos. Então, a gente vê o Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul com maior número de relatos, quando a gente compara com estados como Bahia, Maranhão, onde a gente tem um menor número de municípios produtores de soja. Então, essa distorção ela sempre ocorre no site, mas não significa que a gente tem uma epidemia mais severa em alguns estados quando a gente compara com outros estados do Brasil. Chegou a hora de mais um intervalo comercial e você que está aí já participou com a gente? Se não, olha só, pega o telefone que está aí na sua tela e ligue, né? Mande sua mensagem, na verdade, pelo WhatsApp, o número é 67998631001. Fique aí que no próximo bloco nós vamos até Sinop, no Mato Grosso, conferir a agenda de eventos da Ricardo Nicolau Leilões. Fique agora com a previsão do tempo para as regiões Sudeste e Sul. Sete horas e 45 minutos. Olha só, quem lida com o agronegócio sabe muito bem a importância do crédito rural para o custeio da safra, a aquisição também de insumos e o apoio aos serviços agropecuários. Este ano o produtor terá mais opções e oportunidades. Além do Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal também já está disponibilizando o custeio antecipado. Saiba mais detalhes com a repórter Berenice Leite. O evento de lançamento do custeio antecipado do Banco do Brasil aconteceu de forma virtual. Uma das novidades é que o banco não vai mais cobrar a tarifa de análise de crédito no caso de renovações. Já o incremento do pré-custeio para este ano será de 16 bilhões de reais. O Banco do Brasil hoje tem uma carteira de 191 bilhões de reais para o agronegócio e este ano a gente se comprometeu a crescer em níveis substanciais, entre quase 11% na nossa máxima ali, já dividido com os investidores, é isso que nós queremos crescer, e vamos chegar aí, se Deus quiser, num montante próximo de 210 bilhões de reais de carteira no agronegócio no final. O presidente da instituição garantiu ainda aumentar a carteira sustentável na recuperação de pastos e incentivar fontes de energia renovável. A gente está fazendo uma parceria com uma empresa especializada em implementação de placas fotovoltaicas e com isso a gente quer expandir para qualquer produtor rural que queira melhorar a sua matriz e a gente vai financiar. Então, essa agenda é muito importante, a gente vai estar muito próximo de vocês. Por favor, contem conosco. De julho a dezembro do ano passado, o Banco do Brasil desembolsou 54,7 bilhões de reais para custeio. E as oportunidades para o produtor investir estão ainda melhores neste ano. É que a Caixa Econômica Federal anunciou a abertura de 21 novas agências focadas no agronegócio, com linhas de crédito para custeio antecipado, que já inclusive estão sendo disponibilizadas. Custeio antecipado
da safra de 2021-2022 são esses 12 bilhões. Começamos a emprestar em dezembro de 2020 e que, basicamente, agora em fevereiro, já emprestamos 8 dos 12 bilhões. E pensamos que até o começo de abril já teremos emprestado todos os 12 bilhões. Se houver mais demanda, matematicamente emprestaremos mais. Ou seja, poderemos ir para 13, 14, 15, 16 bilhões se houver a demanda e matematicamente fizer sentido. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que ambas as instituições financeiras estão alinhadas com as demandas do setor, sem esquecer também do pequeno agricultor. É muito bom, as nossas equipes estão absolutamente azeitadas, conversando e principalmente, Pedro, que eu tenho certeza que a Caixa vai ser também um grande aliado do pronafiano, daquele pequeno agricultor familiar que precisa muito do crédito chegar lá na ponta, um crédito de qualidade, para que ele possa ter renda, gerar empregos. A taxa de juros da Caixa para o Pronaf, que é destinada a pequenos produtores, é de 2,75% ao ano. Já para o Pronap, é de 4% ao ano e demais produtores, 5% ao ano. De Brasília, Berenice Leite. Nas lavouras de soja de Mato Grosso, técnicos do Rally da Safra, além de avaliarem o potencial das lavouras do ciclo médio e tardio, avaliaram também a incidência de praga e doença. Saiba mais na reportagem de Valdir Pacheco. Recentemente mostramos aqui no canal do Boi a passagem de uma das equipes do Rally da Safra que percorreu algumas lavouras de soja para avaliar as condições da safra 2020-21 em Mato Grosso. O Rally da Safra 2021 chega à sua 18ª edição e é considerado o maior evento itinerante da agricultura brasileira. De acordo com a agrônoma e coordenadora da equipe, nesta safra está sendo registrado a incidência de uma praga e uma doença de maior relevância que mais acometeram as lavouras no estado. Com relação a pragas, é uma coisa que a gente observou em praticamente todas as lavouras, seja já a presença do percevejo, ninfa e até muitos ovos, é a questão do percevejo, né? E o percevejo representa um risco grande para o produtor de soja, que deve fazer o manejo do início ao fim, mas também para o milho, né? Porque o percevejo também já gera prejuízos para o milho, ainda mais no estabelecimento inicial no stand, né? Então, a gente observou uma presença bem grande. No último ano, o percevejo já causou prejuízos nas lavouras de milho por conta dessa alta pressão já vinda das lavouras de soja. E conversando com alguns produtores, muitos deles já relatam também fazer algumas adaptações do manejo, incrementar aplicações para conseguir fazer esse controle maior e minimizar o prejuízo no milho. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Ela tem a vagem tá com sintoma de antracnose, tá um pouco aberta e a gente vê aqui o grão tá xoxo e ardido. E daí a gente pode observar, ó, tem vários sintomas de antracnose aqui, as vagens. E ano passado a gente observava também, mas uma intensidade um pouco menor. E não chegava também a observar essa questão do início da germinação dos grãos já, sabe? Que foi uma coisa que a gente observou bastante. Mas a intensidade nas lavouras precoces, toda lavoura que a gente parava para fazer avaliação, em torno de 20 a 30% da lavoura tinha esse sintoma e era concentrado no terço médio e terço inferior da planta. Alguma só o terço inferior, alguma terço médio e terço inferior. A parte superior da planta estava com uma menor incidência, né, desse problema. E é bem característico, né? Uma questão de clima, formação de um microclima adequado, de umidade e alta temperatura favorece, né, essa questão. A antracnose está presente, né? É um problema já de anos do Mato Grosso, a gente sempre observa alta infestação de antracnose. E daí a planta mais suscetível devido à irregularidade climática acabou juntando dois fatores e acarretando nesse problema aí que a gente observou esse ano nas lavouras. Este evento é patrocinado por empresas da iniciativa privada ligadas ao agronegócio em parceria com as universidades Federal de Mato Grosso, campus Sinop, e Universidade Estadual Campus de Alta Floresta, onde participaram acadêmicos do curso de agronomia. Então é de extrema importância essa cooperação entre as universidades para fazer o acompanhamento das
das lavouras aqui no nosso estado, com base em aspectos agronômicos que a gente vem analisando durante essa semana, como a produtividade que é bastante considerável aí no nosso estado. Bom, eu sou estudante de agronomia na UFMT Campus aqui mesmo em Sinop, estou no último semestre e eu achei essa oportunidade incrível, porque enriquecedora, né? Porque é de extrema importância você conhecer a região e ter essa prática, essa vivência prática nos campos, que a gente vê muita coisa teórica na universidade. E então você poder agregar isso ao seu conhecimento prático na vivência é muito legal e importante para a nossa formação. Fique agora com informações da cultivar híbrida de braquiária brisanta. Quem traz os detalhes para a gente é o gerente técnico da Facholi, Rodrigo Medina. Olá, meu nome é Rodrigo Medina, sou gerente do Departamento Técnico das Sementes Facholi e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a BRS Biporã. A BRS Biporã é uma cultivar que foi lançada no ano de 2017 pela Embrapa Gado de Corte. É a primeira cultivar híbrida de braquiária brisanta lançada pela Embrapa. Entre o posicionamento desse produto, a gente tem trabalhado com ele focado em regiões com chuva no acumulado acima de 1000 milímetros por ano, para solos de alta fertilidade e bem drenados, né, que apresentam boa drenagem. É uma cultivar entre as características que apresenta aí alta tolerância ao ataque de cigarrinhas, inclusive a marra-narva, a cigarrinha da cana. Entre os métodos de pastejo indicados para essa cultivar, a gente tem trabalhado tanto no pastejo contínuo quanto no pastejo rotacionado. No pastejo rotacionado, a gente tem trabalhado com uma altura de entrada na casa dos 30 centímetros de altura e na saída por volta de 20 centímetros de altura. Essa é uma cultivar que o produtor tem que estar com o olho bastante afinado, principalmente aí, na altura de saída desse material. É um material que apresenta alta relação folha-como e superpastejos prejudicam o rebrote desse material. Entre as cultivares de braquiária brisanta, além de contar com alta tolerância ao ataque de cigarrinhas, é uma cultivar que apresenta alto GMD, o maior entre as braquiárias brisantas, o ganho médio diário, né, tão procurado pelo produtor. Para saber mais, acesse o nosso site. E vamos agora até Sinop, no Mato Grosso, conferir a agenda de eventos da Ricardo Nicolau Leilões com Adriano Indival Filho. Adrianinho, eu sei que tem muita coisa boa por aí, hein? O que você destaca pra gente hoje? Bom dia. Bom dia para você, José Cunha. Bom dia para os amigos que estão nos acompanhando agora dentro do Bom Dia Produtora. É isso mesmo, rapaz. A gente chega trazendo excelentes informações, excelentes oportunidades de negócio e neste fim de semana não seria diferente, né? No domingo, com transmissão do Canal do Boi, às 13 horas no Mato Grosso, 14 horas Brasília, vem chegando mais um leilão virtual de corte. E eu já quero aproveitar o meu tempo para mostrar para você alguns dos animais que vão ser ofertados. Traz para nós lá, por gentileza, canal Lote H11, manobra o caminhão gaiola lá. O Lote H11 são 43 fêmeas da Lore paridas. Inclusive, hoje a nossa participação, nós vamos dar destaque a elas, né? As fêmeas, elas que vêm abrilhantando. E, na verdade, a vaca, né? A fêmea, ela é a forma, ela é a fábrica do bezerro. A gente vê que o bezerro está tão valorizado aí. A vaca é a forma do bezerro para você fazer os seus investimentos e comprar com muita qualidade. Eu quero aproveitar também para mandar um abraço para o nosso amigo Renatão. O Renatão que tá famosíssimo, né, rapaz? Eu não posso falar o aplicativo, né, Renan? Mas ele tá bom. Mas ele está famosíssimo nas redes sociais, está em tudo quanto é lugar. Ele que está gravou um vídeo numa disputa mortal com o nosso amigo Pedro, né? E aí já está rodando o Brasilzão todo aí. Quem conhece, quem já assistiu, sabe muito bem do que eu estou falando. Os cobradores, inclusive, já acharam o Renato e já estão na cola, na botina dele, inclusive, né? Então, Renatão aí, fica esperto, Renato, viu? Um abraço para você, meu amigo. Um abraço para o Pedro, um abraço para todo mundo, para a galera da Ricardo Nicolau Leilões, hein? E eu vou dando sequência, tá aí o lote H11, ó. O lote H11 são 43 fêmeas Nelore paridas de 20, a aparição delas são 20 machos, 23 fêmeas.
pesaram lá 363 quilos na média e estão a 75 quilômetros de Matupá, muito bem localizadas, hein, Cairo? Eita, hein? Escapou fedendo, hein, Cairo? Dizem que é melhor escapar fedendo que morrer cheirando, né? Tá aí, ó, este é o lote H11, traz para nós lá também o lote H10, deixa eu mostrar o lote H10 lá também. E chuva, menino, e chuva. Ontem caiu uma chuva aqui na Sinop, que eu vou falar um negócio para você, rapaz. Eu achei que eu tava lá fora, eu tava dormindo, né? Eu falei, gente, eu tô lá fora de casa, ué, porque eu nunca vi um trem desse, rapaz. Pensa num barulhão que tu fez. Ó o lote H10, 27 fêmeas Nelore, de 10 a 12 meses, que pesaram 191 quilos, também estão a 75 quilômetros de Matupá, lá na E60, na mesma propriedade. E eu quero salientar que, você tá vendo as fêmeas aí? Estão sujas por causa do barro, por causa da lama da chuva. Mas isso não tira o mérito delas. Isso não tira a qualidade das fêmeas. Você percebe aí, elas estão sujas, mas elas têm racial, elas têm sobra de couro e elas têm padronização muito interessante. Então são fêmeas muito boas, fêmeas de boa qualidade, que foram penalizadas com o barro, tá certo? O que não tira delas de forma alguma o brilho dessas fêmeas que vem à sua disposição no domingo agora com transmissão do Canal do Boi. Você, amigo, é o nosso convidado para fazer bons negócios, para fazer bons investimentos no domingão agora. Além do lote H10, eu tenho também o lote H9. Deixa eu mostrar o H9 também. H9 são 108 fêmeas Nelore, que pesaram lá 317 quilos, também estão na mesma fazenda, 75 quilômetros de Matupá, lá na E60. Essas fêmeas aí também, ó, que vem à sua disposição, elas são muito boas, viu? Bem padronizadas, né? Também da mesma forma como eu te falei, chuva mesmo, lama, barro, o que obviamente não tira a qualidade, não tira o mérito do gado, tá certo? Um gado muito honesto que vem para você fazer os seus investimentos. E aí fica fácil, porque você tem a era dela, esse é o H9. O H9 tem 18 a 24 meses, são novilhas que pesaram lá 317 quilos. Novilhas de 317 quilos. Então fica fácil porque a gente tem as informações da era, a informação do peso, e aí você vê o gado pela imagem, né? Fica mais fácil para você fazer a sua compra. Além do lote H9, eu tenho também o H12. Deixa eu mostrar o H12. O H12 são 47 fêmeas Nelore paridas. A aparição dela é 26 machos e 21 fêmeas. Cadê o meu panfleto da... Sumiu, você pegou meu panfleto aqui, Caio? O cara já sumiu meu panfleto já do Integra Nortão. Eu vou falar para você, é difícil, viu? Ó, então tá aí, eu sou o lote H12, são 47 fêmeas Nelore paridas, 333 quilos na média lá. Essas fêmeas aí estão a 20 quilômetros de Guarantã, lá na linha da Páscoa. Lá na linha da Páscoa, tá vendo aí? Tá chovendo no Matupá, tá chovendo no Guarantã, tá chovendo em tudo quanto é lugar. Eu tenho lá também na mesma fazenda o lote H13, deixa eu mostrar para você o H13 também. O H13 são 26 fêmeas Nelore entouradas, de 24 a 36 meses, que pesaram lá quase 400 quilos. 398 quilos na média também, para você fazer os seus investimentos, levar aí para a sua propriedade. Você que está próximo de Guarantã, está aí uma excelente oportunidade. Eu tenho também o H14, deixa eu mostrar o H14. H14, 77 fêmeas, 256 quilos, de 15 a 16 meses, também ó, novilhas, né? Essas estão em propriedade diferente, elas estão a 32 quilômetros de Guarantã, também lá na linha da Páscoa. Olha essas fêmeas aí, meu amigo, olha a qualidade delas, hein? Graúda, raçuda, boa demais da conta, né? Olha essa que vem na frente aí, rapaz, o que ela tem de sobra de couro, né? Então são fêmeas muito boas também para você fazer os seus investimentos, levar aí para a sua propriedade. Esse lote aí me chamou muita atenção, ele é muito bom, viu? Muito bom mesmo, ó, excepcional, tá vendo? Além desse lote H14 aí, eu tenho lá também o T22, deixa eu mostrar o T22 também, cara. O T22 é mais ou menos no mesmo padrão. O T22 são 54 fêmeas, 268 quilos, 14 a 24 meses também. Esse gado aí está a 12 quilômetros lá da Vila Del Rey. Esse gado aí também que vem à sua disposição. Então hoje eu mostrei para você muitas fêmeas que você vai ter a oportunidade de investir no domingo agora com transmissão do Canal do Boi, às 13 horas no Mato Grosso, 14 horas Brasília. Você, amigo, é o nosso convidado para essa oferta. O telefone está embaixo aí para você já agendar a sua filmagem, ainda dá tempo, tá? O 6635320077. Você agenda a sua filmagem, deixa tudo organizado
a nossa equipe vai até a sua propriedade, faz a filmagem, marcação, apartação, pesagem dos animais. E aí você oferta toda a qualidade que eu sei que você tem na sua fazenda, que você tem na sua propriedade. A gente conhece muito bem a qualidade do pecuarista do norte do Mato Grosso em si, né? Então traga os seus animais, oferte para o mercado. E nesse telefone aí também você faz o seu cadastro, tá certo? A gente sempre bate nessa tecla aí do amigo fazer o cadastro antes, porque às vezes chega na hora do leilão, passa o gado do jeito que você quer, do jeito que você precisa, e aí você não tem o cadastro pronto. Então, às vezes, até fazer o cadastro, a gente acaba perdendo o lote, né? Acaba passando o lote direto. Então, já deixa tudo certo, tudo organizado. Quem chega na frente, bebe água limpa, faz bons negócios, faz bons investimentos. 3 minutos eu vou aproveitar para falar um pouquinho do Integra. Além desse leilão aí que acontece no domingo agora com transmissão do Canal do Boi, por falar em Canal do Boi, inclusive, né? No dia 21 de março, a gente tem o leilão Integra Nortão. Dia 21 de março. O Integra Nortão ele é presencial. Também as filmagens estão abertas para você manter contato, para você ofertar os seus animais aí. E também você pode trazer os seus animais no recinto. Então faça sua reserva de curral. Nós temos aí 1000 vagas disponíveis no recinto. Então são 1000 animais no recinto, mais 4000 animais filmados. Este é o Integra Nortão, o maior leilão do norte do Mato Grosso. É o Integra Nortão, tá certo? Tá aí, ó. Eu tava precisando do banner, o cara arrumou o banner lá, ó. Esse cara é diferenciado mesmo. Eu falo, ó, quando ele quer trabalhar, o difícil é pegar ele no dia que ele quer trabalhar, né? Mas quando ele quer trabalhar, ele é diferente. Aí, ó. O evento acontece na Acre Norte, em Sinop, e você é o nosso convidado para vir bater um papo, comer aquele churrasco, vir rever os amigos. Você pode ficar tranquilo que todas as normas de segurança contra o Covid-19 serão tomadas. Ah, Adriano, mas vai ter álcool em gel aí, vai ter distanciamento social? Vai, você pode ficar tranquilo. Nós vamos instalar uma caixa d'água lá fora, só de álcool em gel. E aí o amigo chega, pula lá dentro da caixa d'água e sai do outro lado. Aí a gente seca ele, você entendeu? Já para fazer como é que fala? Uma desinfecção do cara, para o cara já ser brincadeira, obviamente, né? Mas pode ficar tranquilo que todas as normas de segurança serão tomadas contra a Covid-19, então você pode ficar sossegado que obedeceremos todas as normas aí da OMS, tá certo? Dia 21 de março, Integra Nortão, domingo agora, mais um leilão virtual de corte, 13 horas Mato Grosso, 14 horas Brasília, transmissão do Canal do Boi, tá certo? Assim eu encerro a minha participação por aqui, lembrando sempre que as nossas redes sociais estão à sua disposição, escritório em Rondonópolis, Juara, Sinop e Alta Floresta, para você vir aqui fazer uma visita, tomar um café com a gente. José Cunha, um abraço para você, um abraço para os amigos que estão sempre acompanhando a nossa participação, um abraço também para toda a sua equipe que está firme e forte aí, sempre cedinho no pé do eito. Um abraço, até mais, tchau, tchau. Tá certo, Adrianinho, um abraço para você também, para o pessoal da Ricardo Nicolau Leilões. Eu quero aproveitar e mandar um abraço também para os nossos telespectadores, Antônio Quintano Safra, que está nos assistindo também, o Emanuel Olívio de Bonito e o Carlos José Pedrosa de Maceió, em Alagoas. Agora nós vamos para um rápido intervalinho comercial, fique com a gente, olha só, no próximo bloco nós vamos até São Paulo, na Bolsa Brasileira de Mercadorias, saber sobre as primeiras movimentações do mercado financeiro. Fique agora com a previsão do tempo para as regiões Norte e Nordeste. Oito horas e 8 minutos, vamos à segunda parte da entrevista do Daniel de Paula com o Gilberto Menezes da Embrapa Gado de Corte sobre a eficiência hídrica. O estudo da Embrapa foi publicado na revista Animal da Inglaterra e destaca o impacto que causa na produção. Acompanhe. E é legal que a gente tenha o bebedouro eletrônico, você vai ver nas imagens que o acesso a ele já é uma balança, aquela plataforma. Exatamente. Daí ele toma água, o animal já é reconhecido quando passa a cabeça pela janelinha. Já sabe quem é que está tomando água, quanto ele tomou de água e quanto ele pesou na saída, quer dizer. E a água é abastecida automaticamente. Isso é muita tecnologia e aí são essas informações que vocês buscaram, usaram todo dia. Exato, a Intergado tem isso na sua base de dados e aí mandaram para nós e a gente trabalhou esses dados a fim de conseguir extrair as informações genéticas, os parâmetros genéticos que a gente chama, herdabilidade, correlações, que permite entender como essas características
funcionam, né? E aí, algo que você falou, Daniel, a gente, no país igual o Brasil, e ainda mais nesse momento, é obrigação nossa, como Embrapa, empregados do governo, né, do Estado, de buscar tirar todo o proveito de todas as situações. Então, você falou, esse trabalho nosso lá, a gente pega as informações, gera um ranking dos animais na prova, a gente pega as informações, abastece a base de dados nacional e gera os sumários de avaliação genética para a raça, e também precisamos, vamos usar isso para pesquisa, foi o que nós fizemos, trabalho de mestrado do Gabriel, formação de recursos humanos de alto nível para o Brasil e geração de conhecimento de ponta, que a gente tem essa satisfação nesse assunto aí, somos pioneiros, né? Nem sempre é possível a gente conseguir ser os primeiros na fila na ciência mundial. Mas eu vou fazer uma colocação aqui que ele não pode, porque além de muito diplomático, né? Hierarquicamente, que nem poderia, o Gilberto, além de tudo, tem uma educação que é mais do que britânico, porque tem muito britânico que não tem educação. Mas a verdade é a seguinte, em 2018, esse estudo foi revelado pela primeira vez num congresso mundial de medicina veterinária, do qual ele fez parte, o Gilberto fez lá a palestra dele, em inglês, na Nova Zelândia. Depois, em 2019, né, houve um estudo publicado, a primeira publicação mesmo da Universidade de Kansas, como ele falou, mas era num universo muito pequeno de bovinocultura e não teve repercussão mundial. Esse de agora, que a Animal publicou com essa primeira literatura oficial, é com 1.116 animais testados, estudados e analisados. Então, quer dizer, uma abrangência muito grande. É na raça Senepol, mas que vai servir para todas as raças. E aí eu entro para um aspecto que é importantíssimo, sobre tudo isso que você falou, da importância da pesquisa e do trabalho de vocês, mesmo com a duras penas, que a gente sabe que um órgão como o de vocês tem que batalhar demais para conseguir fomento, né, para poder fazer esse trabalho, mas pode impactar economicamente e muito a bovinocultura, a produção pecuária no mundo, né? Com certeza, Nel. É até interessante, é importante falar isso. Em 2018, quando a gente, na verdade, 2017, a gente com os dados, preparando, e aí teve a ideia, vamos submeter os resultados preliminares para o Congresso Mundial de Melhoramento Animal, que seria na Nova Zelândia. Houve ali um certo momento, será que o pessoal vai aceitar? Trabalho com água. O pessoal normalmente não valoriza a produção de gado de corte, normalmente água é algo barato. Mas a gente falou, poxa, mas é novo, fomos buscar literatura, começamos a ver que tinha vários já trabalhos, falou, olha gente, hoje a água ainda parece ser gratuito e tranquilo, mas as coisas estão mudando. Aí descobrimos os trabalhos do pessoal da Kansas State University, que tem um projeto nos Estados Unidos focado nisso, da professora Megan Rolfe. Por quê? Problemas de secas nos Estados Unidos, então eles começando a estudar essa questão. E do ponto de vista ambiental já havia a questão de pegada hídrica, o pessoal já estudando a questão da eficiência do uso da água na produção animal, que a gente está sendo cada vez mais demandado. Então, a partir dali, a gente viu que, olha, hoje pode ser que um selecionador de gado de corte, ele olha aquilo e não, isso não é para hoje, mas nós estamos pensando no médio e longo prazo. Certamente a gente vai começar a ser demandado em animais cada vez mais eficientes, tanto no uso de alimentos, tanto na emissão de gases de efeito estufa. O alimento já é uma realidade. Isso, né? E também de água. Né? E aí a gente teve a oportunidade de conversar com um colega da Embrapa Pecuária Sudeste, o colega Júlio Palhares, um dos maiores especialistas em gestão hídrica na produção animal, e ele abriu o mundo, falou, olha Gilberto, essa questão já é séria e provavelmente muito em breve nós precisaremos saber muito bem quanto que nossos animais estão consumindo de água, que há uma tendência da água começar a ter preço. Né? E aí, quer dizer, começar a entrar no custo de produção que hoje ninguém a considera. Foi bom você falar nisso, porque eu fiz uma pergunta mais genérica e ele já especificou, começa com essa importância da sustentabilidade, do ambiental, enfim, de uma série de coisas. Mas entra também a questão que é muito mais econômica, porque o custo de produção vai reduzir demais. Ninguém vai deixar de dar comida para o gado. Tem que lembrar bem isso. Ainda vai acontecer muito estudo desses caras agora que eles vão mergulhar mesmo, não na água que o gado vai beber, mas nos estudos. Olha só, e amanhã você confere a terceira parte dessa entrevista. Porque agora nós vamos até a nossa redação, onde a Kylie Rodrigues já está a postos para nos trazer informações. Bom dia, Kylie. Quais as informações que você nos destaca hoje?
Oi, José, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Olha só, eu falo da oferta de animais restrita e da ociosidade dos frigoríficos no Mato Grosso. A situação por lá está da seguinte forma: com a redução do volume de animais abatidos, a utilização total das indústrias apresentou o 4º recuo consecutivo no estado do Mato Grosso, sendo que apenas 93,99% das plantas frigoríficas elas estão operando. De acordo com o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, IMEA, a expectativa é que este cenário de ociosidade da indústria se estenda até o final deste mês de fevereiro, já que o consumo no mercado interno está tímido e o mercado externo segue com as exportações abaixo do esperado, viu, José? Agora, Kylie, você continua falando do Mato Grosso, mas o assunto agora é soja, né? Isso mesmo, José. Olha só, a região de Itapurã, no Mato Grosso, segue enfrentando um ano bastante difícil para a cultura da soja. Essa safra 2020-21 começou com atrasos e a falta de chuvas, e agora é justamente o excesso de precipitações que impossibilita a colheita avançar e já causa avarias nos grãos. Outro ponto que preocupa é a janela de plantio para a segunda safra de milho, que já seria apertada devido ao atraso do plantio da soja, mas agora será ainda menor em decorrência das chuvas na colheita. Os produtores acreditam que muita gente irá entrar em março semeando, o que não acontecia há muitos anos na região, viu? Diante de tudo isso, as negociações estão travadas no município, mesmo com preços altos para os 2 grãos. Esse ano, várias regiões brasileiras têm penado com a colheita da soja, né, José? Outras informações estão no nosso portal sba1.com. José, agora eu vou ali tomar um cafezinho na copa, tá? Te espero para a gente discutir as pautas aí do dia de hoje. Tá certo, Kylie. Daqui a pouquinho eu tô lá, me espera lá. Olha só, aí da Kylie nós vamos direto para São Paulo falar com o Walter Puga Júnior para saber aí as notícias da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Bom dia, Puga! Tô ouvindo bem. Não adianta. Nós tivemos aqui um probleminha com o Puga, probleminha de áudio. Nós vamos ver se a gente consegue resolver esse probleminha para a gente ter mais informações a respeito da Bolsa Brasileira de Mercadorias, que sempre traz as primeiras informações, as primeiras cotações do dia. Então, a gente sempre conta com o Walter Puga, ele está com um probleminha de áudio lá, mas nós já vamos resolver este problema. Lembrando a você que nós estamos aqui no canal do Boi, prontos também para te ouvir. Então, você que quer participar com a gente, pega o seu telefone, manda a sua mensagem e manda aqui a sua pergunta para a gente. Se for alguma pergunta em relação ao mercado, a gente pode encaminhar a pergunta para o Puga também, que ele vai trazer essas informações para você. Então, não deixe de participar junto com a gente. O telefone está aí na sua tela para você, é o 67998631001. Restabelecemos o sinal com o Walter Puga Júnior. Vamos agora a São Paulo. Agora sim, né, Puga? Saber as informações, as primeiras informações do dia do mercado na Bolsa Brasileira de Mercadorias. Bom dia para você. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, continuamos aí com destaques para os recursos, financiamento, crédito rural para o produtor. Que ontem, depois de anunciar 16 bilhões de reais para o agronegócio, já em liberação imediata, o Banco do Brasil confirmou mais 1 bilhão de reais para reforçar o financiamento de máquinas, né? Segundo o presidente do banco, André Brandão, o banco quer aumentar sua carteira no agronegócio em pelo menos 11% agora em 2021. O assunto, aliás, foi destaque nos principais jornais brasileiros hoje, inclusive no Valor Econômico. O presidente do Banco do Brasil, André Brandão, confirmou ontem que o banco vai reforçar com 1 bilhão de reais as linhas de crédito rural para financiamento de máquinas agrícolas e mais, equipamentos de irrigação também. Ele anunciou um volume recorde, vamos lembrar, de 16 bilhões para o custeio antecipado da safra 2021-2022 e disse que o banco quer crescer mesmo 11% este ano, ou seja, quer ter uma carteira de 210 bilhões de reais no agronegócio. Queremos crescer ainda mais, disse o presidente do Banco do Brasil. Ele anunciou também, tome nota, produtor, o fim da tarifa de análise de crédito para todas as renovações de financiamento a partir de hoje. Portanto, não haverá mais aquela tarifa para análise de crédito que era cobrada anteriormente.
Quem já é nosso cliente, disse o presidente do Banco do Brasil, e só está renovando o financiamento, que faça isso sem precisar de análise de crédito. Ele disse que o objetivo é facilitar aí a vida dos produtores rurais para fazer aí uma renovação de forma mais fácil e bem mais ágil, né? Agora, o vice-presidente de agronegócios e de governo do Banco do Brasil, João Rabelo, explicou que a tarifa é de 0,5% sobre o valor total das operações que eram renegociadas ou prorrogadas. Segundo ele, 10% a 15% desses empréstimos para a atividade rural precisam de algum tipo de prorrogação atualmente. Para novos financiamentos, esse custo, essa tarifa de análise de crédito, no entanto, ela continua, né? É um momento, ele disse, que o cliente está precisando mais, tem dificuldade de caixa, por isso o banco está facilitando, né, a obtenção desse financiamento. Bom, André Brandão, presidente do Banco do Brasil, também lembrou que o banco aplicou 14 bilhões destinados aos investimentos rurais agora em 2020 e decidiu aportar esse 1 bilhão extra para as operações de compra de máquinas e equipamentos de irrigação. Segundo ele, é uma maneira de auxiliar nesse momento, né? Agora, há também 4 bilhões de reais para emprestar como capital de giro para a agricultura familiar. Aliás, isso faz parte de uma linha contínua e que está disponível até o fim do ciclo 2020-2021. Agora, atenção para o pré-custeio. O limite para o médio produtor é de R$ 1,5 milhão de reais. Então, há recursos para o chamado pré-custeio, R$ 1,5 milhão de reais, com juros de 5% ao ano. E para os demais, outros 3 milhões de reais, né? Com taxa de 6%. Ou seja, há também um limite para a obtenção desse financiamento. De julho a dezembro de 2020, o Banco do Brasil já desembolsou quase 55 bilhões de reais em financiamento, 30 bilhões de reais apenas para custeio, né? Já chegamos, segundo ele, em quase 3 bilhões de reais em cédulas de produto rural, as chamadas CPRs, financiadas pelo banco. Durante 2020, foram financiados quase 25 bilhões para o plantio direto. Agora, atenção que há financiamento específico também para computadores e também para energia renovável. Veja, outra novidade anunciada pelo Banco do Brasil é a criação de uma plataforma própria para financiamento de equipamentos de conexão com a internet. Né? Vamos ter plataforma para isso e recurso específico para esse investimento, disse o presidente do Banco do Brasil. Estamos trabalhando para financiar e aumentar a conectividade, ou seja, dar acesso ao produtor rural ao sistema de internet, que agiliza muito o trabalho, né? O que vem agora chegando no agronegócio, que é a tecnologia. Mas há um outro foco também em energia renovável. Atenção, produtor rural. O Banco do Brasil se propõe a financiar a transição da energia, né, que vem, né, normalmente na fazenda, através de rede, com energia fotovoltaica. Portanto, há estudos para financiamento também, para financiar a captação de energia, ou melhor, retenção de energia, né, produção de energia com energia solar, portanto, com o sol. Há equipamentos específicos para isso e há financiamento em estudo no Banco do Brasil para isso. Estamos fazendo uma parceria, disse o presidente do Banco do Brasil, com uma empresa especializada para implementar essas placas que transformam a luz solar em energia elétrica. E ele diz que quer expandir para qualquer produtor que deseja, lógico, fazer essa transição. Portanto, temos aí recursos chegando da Caixa Econômica Federal, nós anunciamos ontem, a Caixa Econômica também aumentou o volume de recursos destinados ao agronegócio já a partir de abril e o Banco do Brasil já a partir de ontem liberava recursos. Lembrando, mais R$ 1 bilhão para financiamento de máquinas e equipamentos para irrigação. Bom, e esses são os principais destaques nesta manhã de quarta-feira. Vamos agora falar um pouco sobre o mercado financeiro, porque ontem o dólar voltou a recuar, mas também não recuou muito. O dólar fechou a R$ 5,44, mais 17, né? Comentários feitos pelo presidente do Federal Reserve lá nos Estados Unidos, Jerome Powell, que reiterou a disposição de manter estímulos monetários na economia americana, acabou ajudar o dólar a fechar em queda aqui no Brasil ontem, né? A moeda americana recuou aproximadamente 0,22%, 0,21%, dependendo do levantamento, mas em média fechou ligeiramente acima de 5,44,
revertendo aquela explosão que nós tivemos no início da semana, quando o anúncio de troca na presidência da Petrobras causou um tumulto, vamos dizer assim, no mercado, e o dólar chegou a passar de R$ 5,53. Há também uma atuação do Banco Central com operações que significam, na verdade, né, entrada de dólares no mercado brasileiro, operação do Banco Central, e isso controla uma alta mais acentuada do dólar. Agora, houve um pregão muito tenso no início da semana, o cenário político se mantinha no foco dos investidores, produzindo manchetes de impacto. Bom, o dia ontem acabou definido pelo viés que veio do exterior. Lá fora, o dia foi, na verdade, de calmaria. De certo modo, nós tivemos alguma calmaria no mercado financeiro internacional. O dólar fechou, portanto, a 5,44 e a expectativa é que se mantenha próximo de 5,40. Ainda há analistas que olham para o real com uma certa valorização até o final do ano. Ainda há quem defenda que o dólar deve se aproximar ao longo deste ano dos R$ 5,00 ou até abaixo de R$ 5,00. Mas não é o que estamos vendo nos primeiros 60 dias deste ano. E em relação à nossa Bolsa, a Bolsa voltou a subir, corrigiu aqueles excessos depois do tumulto causado pela mudança de presidente na Petrobras, mas ontem teve uma recuperação. Depois de uma queda de quase 5% no início da semana, a nossa Bolsa recuperava ontem 2,30% aproximadamente, retomava os 115.200 pontos, mas também perto da máxima do dia, viu? Porque no máximo chegou a 115.380 pontos. Terminou nos 115.227 pontos, recuperou? Recuperou. E recuperou por quê? Porque parte das perdas das ações da Petrobras também tiveram recuperação ontem. Então, Petrobras, que perdeu no início da semana mais de 21%, teve recuperação ontem de aproximadamente 10%. Ou seja, muita especulação no mercado com a troca de presidência da Petrobras. Era um tumulto esperado no mercado, o que se aguarda agora é uma acomodação em novos patamares de negociação daqui para frente. E essas são as principais informações desta manhã, lembrando que o que ocorre lá fora também influencia aqui. Há muitos temores econômicos lá fora, as bolsas da Ásia têm tido forte queda nesta madrugada. Vamos às bolsas da Ásia, porque na Europa há um movimento de alta. O que ocorre neste momento é que na Europa nós temos a bolsa de Frankfurt, né, com um índice em alta de 0,71%, FTSE da bolsa de Londres perto da estabilidade com leve queda, o índice CAC40 da bolsa de Paris tem alta de 0,35%, mas uma queda que ocorreu na Ásia nesta madrugada impede aí um avanço maior das bolsas no mundo. É esperar durante o dia a movimentação do mercado, uma acomodação. O fato é que a aversão ao risco predominou na Ásia nesta madrugada, apesar do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, ter confirmado a continuidade de estímulos na economia americana, né? Não pretende mudar nem a política de juros atual, que estão muito baixos, e vai fazer compras agressivas de ativos de empresas para segurar, né, esse período de pandemia. Ainda há muito tumulto e muita incerteza no mercado, mas tendemos a uma acomodação nos próximos dias. É o que indicam as informações e os dados que chegam do exterior. De olho na informação, nossa bolsa deve passar por recuperação, provavelmente vai tentar aí os 117 e 118 mil pontos hoje. Eu encerro por aqui minha participação, eu volto com você, José. Tá certo, Puga, obrigado pela sua participação. Vamos aguardar então aí as cenas dos próximos capítulos, né? Até mais, um bom dia para você, bom trabalho. Obrigado. E olha só, o Bom Dia Produtor vai ficando por aqui, mas eu lembro a você que o nosso programa logo mais vai estar disponível para você no nosso canal no YouTube. Acompanhe as nossas mídias sociais no nosso site sba1.com e também o nosso aplicativo SBA Play. Amanhã a gente volta com mais um Bom Dia Produtor para você. Até mais!